Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje daremos sequência ao estudo das lições da Escola Bíblica do quarto trimestre de 2023, na revista da editora Betel. Hoje estaremos falando sobre o verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado em amor. Ou seja, essa lição trata mais precisamente de como usar esse precioso fruto do Espírito que é o amor. E a lição está baseada num texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 até o 4. O apóstolo Paulo, ao receber informações de como estava a igreja em Corinto, ele envia uma carta. E nessa carta ele apresenta algumas correções e orientações a fim de que aquela igreja colocasse em prática o cristianismo que ela havia abraçado. Além de corrigir comportamentos errados, a carta contém orientações sobre o uso dos dons espirituais, com destaque para o fruto do Espírito. Paulo destaca a superioridade do amor sobre os dons ao afirmar que iria mostrar um caminho sobre modo excelente. E ele diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons. Mas, pelo que Paulo cita aqui, nem mesmo os melhores dons estariam acima do fruto do Espírito, que é o caminho mais excelente que ele passaria a mostrar. Isso que eu acabei de citar está no capítulo 12, versículo 31, que é o último versículo. E o caminho mais excelente que ele afirma que vai mostrar é exatamente o capítulo 13, no qual ele descreve o amor como fruto do Espírito. Para Paulo, o amor ele não é um dom, embora muita gente às vezes confunda isso. Para Paulo, o amor ele é fruto do Espírito, que aliás deve ser evidenciado antes inclusive da utilização dos dons. Então veja como Paulo leva a sério essa questão de uma demonstração do amor na conduta, na prática cristã. E é interessante isso. Isso fica muito evidente se você olhar o capítulo 13. Eu não vou fazer a leitura aqui do texto, para que a gente possa ganhar um pouco de tempo, mas eu quero apenas fazer um destaque aqui. Ele repete a frase ainda que por várias vezes no capítulo. Ele começa dizendo: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, conhecesse toda a ciência, tivesse toda a fé. E continua a falar sobre ainda que. Mesmo que ele tivesse tudo isso, o que pela expressão ainda que não é possível que alguém tenha toda essa capacidade, ele diz que ainda que isso acontecesse, isso não compararia à prática do amor entre os cristãos. Então é muito relevante você refletir sobre isso. Paulo também evidencia que o amor não é um sentimento. Isso fica para quando nós equivocadamente utilizamos esse texto de 1 Coríntios 13 em cerimônias de casamentos, de noivado. Ali a gente coloca o amor como sendo um sentimento. Mas na verdade é um equívoco usar aquele texto para falar em cerimônias de casamento ou cerimônias de noivado ou qualquer coisa parecida, porque o amor não é um sentimento. Além de ter dito que ele é o fruto do Espírito, ele é uma atitude que deve ser refletida na prática do cristianismo por todos aqueles que se dizem cristãos. Então, se você é uma pessoa que se intitula de cristã, você precisa evidenciar esse fruto do Espírito em suas atitudes.
Porque é isso que Paulo coloca o amor. Tá? E como ensina o apóstolo João, no capítulo 2 da sua primeira epístola, no versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Note, nesse versículo, o verbo andar, ele significa, na realidade, comportar-se, agir. Logo, veja, se você é um cristão, você precisa se comportar, você precisa agir como Cristo. Aliás, foi esse modo de agir e de se comportar que fizeram com que os primeiros discípulos em Antioquia fossem chamados de cristãos, porque eles se comportavam, eles agiam como Cristo agiu. Então, para que você seja digno do título de cristão, você precisa agir como ele agiu. E a prática do amor, a demonstração do amor na nossa conduta diária, ela é o traço mais relevante para evidenciar o nosso comportamento como cristão. Durante o período de convivência com os seus discípulos, e em particular com os apóstolos, a intenção de Jesus o tempo todo era dar exemplos. E ele mesmo afirma, olha, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês também façam, ou façam vós também. O método de ensino de Jesus tem um nome muito curioso e que poucas pessoas conhecem. O método que ele utilizava chama-se peripatético. Foi um método criado por Aristóteles que consistia em ensinar enquanto ele estava andando. Ele ia aproveitando os ambientes para despertar nos seus discípulos a aprendizagem que ele queria passar. Então é interessante percebermos isso. E assim como na igreja de Corinto, nós também precisamos rever a nossa postura. A carta aos Coríntios foi uma tentativa de Paulo de corrigir erros. E hoje nós precisamos também observar a nossa conduta e mudar a nossa postura enquanto cristãos, colocando em prática o Evangelho que muitas vezes tem sido apenas ensinado, mas está longe de ser posto na prática. Diante do descrédito que passa muitos cristãos, inclusive muitas igrejas hoje, nós deveríamos praticar muito mais o cristianismo do que pregar. Aliás, dizem que o mundo está cansado de ouvir o Evangelho. O que o mundo quer agora é ver o Evangelho. E isso só é possível na conduta de cada cristão no dia a dia. A nossa geração se assemelha aos escribas e fariseus, que recebeu de Jesus uma dura condenação pela maneira como eles agiam. Se você observar o Evangelho de Mateus, no capítulo 15, Jesus está confrontando com os escribas e fariseus pelo comportamento deles diante daquilo que era exigido como prática religiosa, e ele diz uma sentença terrível contra aqueles mestres, né, os fariseus e os escribas. Ele disse, olha, esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa é a mesma condenação que está hoje sofrendo boa parte dos cristãos no mundo inteiro. A maioria, talvez, lamentavelmente, cristãos nominais, que se intitulam cristãos,
mas a prática na realidade está longe de ser aquela adequada para um discípulo de Cristo realmente. Nessa lição de número 3 hoje, nós vamos fazer uma abordagem do tema seguindo o esboço da revista. Nós vamos destacar os seguintes tópicos. Primeiro, a definição do amor do ponto de vista bíblico. Segundo, o amor como uma dádiva ou como um presente de Deus. Terceiro, formas de manifestação do amor na vida cristã. E o quarto, algumas aplicações. E eu quero chamar a atenção aqui para um detalhe. Embora a editora Betel coloque 3 objetivos em cada lição da escola bíblica, essa não é a melhor forma de desenvolver um tema para uma única aula, como é o caso da escola bíblica dominical. Porque para uma aula de escola bíblica dominical, o objetivo de ensino que nós temos é um objetivo específico. E o objetivo específico ele não pode ser colocado com diversos itens, ele é um item só. Então você tem um único objetivo específico para cada aula, e é o caso da escola bíblica dominical. E para essa lição eu escolhi, aqui é uma opção minha, o objetivo é praticar o amor no dia a dia, a fim de influenciar pessoas e alcançar outros para Cristo. Esse é o meu objetivo ao fazer o comentário desta lição. E vamos iniciar com o tópico número 1, a definição do amor do ponto de vista bíblico. Tá? E para além de qualquer definição, o amor é fruto do Espírito Santo. Nós não podemos perder de vista essa definição, que o amor ele não é sentimento, o amor ele não é algo que a gente percebe em certas pessoas porque se atraem fisicamente ou sentimentalmente, não é nada disso. O amor ele é fruto do Espírito Santo e que todo cristão deve evidenciar. Quero chamar ainda a atenção o seguinte, porque diferentemente dos dons espirituais, que são privativos de alguns, quer dizer que nem todas as pessoas da igreja, elas podem desfrutar dos dons espirituais. É uma raridade, inclusive, você encontrar na igreja pessoas que têm os dons espirituais, sejam aqueles descritos em Coríntios, em Romanos, Efésios, etc., ou outros dons. Na realidade, é importante que você reflita uma coisa, que dons espirituais são privativos, nem todos têm. Agora, o fruto do Espírito, o amor, deve ser praticado por todos aqueles que se dizem cristãos e são nascidos de novo. Caso contrário, o nosso evangelho vai ser um evangelho sem nenhuma consistência. Tá, irmãos? E a gente vê isso hoje muito na igreja. Pessoas que se dizem cristãs, mas como dizem, têm um estupim muito curto, são intolerantes, são intransigentes, são incapazes de conviver com o diferente, são incapazes de aceitar o outro como o outro é. Isso é a maior evidência da nossa falta de amor cristão, ou do amor como fruto do Espírito. Porque se nós houvesse esse fruto, nós não teríamos o comportamento que temos em relação a muitos irmãos dentro da igreja. Nós não agiríamos com atitudes egoístas, nós não agiríamos de forma até maldosa às vezes, para nos beneficiarmos de alguma coisa. Nós viveríamos efetivamente um cristianismo autêntico, como Paulo muito bem orienta os irmãos da igreja aos Filipenses, ou na igreja de Filipos,
Enfim, a falta do amor na conduta cristã hoje, eu diria que ela é um grande empecilho para a credibilidade do Evangelho. Por quê? Porque nós falamos que Deus é amor, nós falamos que aquele que não ama não conhece a Deus. Aliás, isso é bíblico. Mas aonde é que está a prática disso? Aonde é que nós estamos vivenciando isso? Quando é que nós demonstramos isso? Quando nós somos ofendidos, quando nós somos prejudicados, quando alguém nos caluniam, quando alguém faz coisas que nós nos sentimos de alguma forma prejudicados. Isso é o que nós precisamos rever. A nossa conduta cristã hoje é pautada por interesses privados, é pautada por comportamentos que depõem totalmente contra o Evangelho que Cristo pregou. Porque a nossa conduta hoje é a conduta muito mais baseada em levar vantagens, em obter ganhos, em obter lucros. É isso que a gente faz. Tá? Então, do ponto de vista bíblico, o amor, ele é fruto do Espírito, ele não é um sentimento e ele pode ser desfrutado por todos os cristãos nascidos de novo. Do ponto de vista bíblico ainda, o amor também não é um sentimento, como eu já disse. E, aliás, muitas pessoas classificam o amor como um sentimento dentro da igreja. Aliás, eu já vi pregações, muitas vezes, com base nesse tema. O amor, eu diria, ele é a principal virtude cristã. E não pode ser demonstrado por palavras. Senão nós vamos cair naquela vala comum dos fariseus e dos escribas, de apenas falar e não colocar em prática. O amor, ele deve ser evidenciado por atitudes nossas, por ações que reflitam exatamente aquilo que Cristo faria. Talvez uma pergunta que deveríamos fazer sempre, quando temos que tomar uma decisão diante de uma situação crítica, seria a seguinte: o que Cristo faria se Ele estivesse no meu lugar? Pensa nisso. Quando você tiver de tomar uma decisão em relação a algo que você sofreu, a um prejuízo que você teve, ou alguma outra coisa que fez com que você ficasse decepcionado. Virtude cristã é o que caracteriza as pessoas que vivem em conformidade com o que é correto, com o que é aceitável, com o que é esperado na prática do cristianismo. Isso é virtude. Isso é virtude cristã. A virtude cristã também pode ser o modo de vida que segue os preceitos mais adequados, observando as normas morais na nossa conduta. Tá? Eu diria ainda que o amor é o fruto gerado pelo Espírito Santo, resultado de uma vida pautada por princípios bíblicos. Portanto, veja só, qualquer demonstração de amor na vida cristã somente pode ser feita pela prática de uma religião verdadeira. E aí, nós temos que ser honestos e admitir que nós estamos longe de praticar um cristianismo de verdade. A nossa conduta, a nossa postura depõe contra nós em diversas situações, em nossas famílias, em nossos ambientes de trabalho, em outros ambientes onde frequentamos. Mas veja, isso é tão sério, irmãos, que o lugar mais difícil e improvável para você evangelizar alguém é dentro da sua casa, é no seio da sua família. Por que é difícil? Porque ali as pessoas te conhecem. Ali elas sabem que você diz uma coisa
e vive outra. Você fala, mas não pratica. E isso te torna absolutamente desacreditado como um cristão. E mesmo que você pregue, mesmo que você fale, mesmo que você tente, o que você faz, como dizem, fala tão alto que as pessoas não conseguem ouvi-lo. Então é complicado você querer ser um cristão, mas não colocar em prática aquilo que é básico, aquilo que é fundamental. Para Paulo, veja, nem mesmo o uso dos dons espirituais suplantaria a prática do amor entre os cristãos. Veja como isso é forte. Olha, você tem dom de profecia, você tem dons de curar enfermidades, você tem dons, você tem a fé como um dom capaz de transportar montanhas de lugar. Veja, tudo isso, se não tiver amor, não tem nenhuma importância. Paulo adverte severamente sobre isso, que colocar em prática dons espirituais sem estar assentados no amor é perda de tempo, como cristãos que somos. Tá? O segundo tópico da lição de hoje, ele fala sobre o amor como dádiva, ou presente de Deus. Eu diria que o amor, ele é um presente de Deus resultante da comunicação de um dos seus mais belos atributos, que é a sua capacidade de amar incondicionalmente. Veja, entre os atributos de Deus, a gente sabe que tem os que são comunicáveis e os que são incomunicáveis. Entre os comunicáveis, certamente, o amor é um dos principais deles. Fica até meio estranho a gente falar que um atributo de Deus é superior ao outro, ou é mais importante do que o outro, mas colocando a coisa do ponto de vista humano, do ponto de vista nosso, com certeza os atributos de Deus, eles diferem em importância, em valor na nossa prática. E o amor, com certeza, é um dos principais atributos de Deus. E é importante que a gente entenda isso. Eu diria até que sem a ação do Espírito Santo na vida cristã, nenhum de nós pode demonstrar esse fruto na nossa conduta diária. Veja como é relevante. Eu estou dizendo que sem a ação do Espírito Santo, nenhum de nós consegue demonstrar esse fruto maravilhoso do Espírito Santo, que é o amor. Por meio do amor, somos capazes de atitudes que noutra situação seriam impossíveis na vida cristã. Por exemplo, a busca de uma vida de santidade. Olha só, a santidade deve ser um modo de vida buscado por todos aqueles que servem a Deus com sinceridade. A santidade é a única chave, eu diria, usando aqui uma metáfora, que abre as portas de entrada para estar na presença de Deus. Lembra do que diz Hebreus 12:14? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade é uma posição, eu diria, ou é um estado, pode ser também, que só é possível chegar se a gente amar profundamente a Deus, para desejá-lo, para ter vontade de estar ali e estar naquela condição. Uma outra atitude que seria impossível sem o amor é refletir a imagem de Cristo no dia a dia. Veja, o mundo nos empurra para fazer tudo o que é contrário à vontade de Deus. O mundo, ele quer que nós vivamos na contramão daquilo que as Escrituras nos ordenam.
Mas se você ama de verdade, refletir a imagem de Cristo é a forma mais eficaz de proclamar a palavra de Deus. E isto só é possível se em nós houver a prática do amor em nossa conduta diária. Você só vai ser reconhecido como um cristão verdadeiro se você demonstrar isso para aqueles com quem você convive. E o terceiro tópico da nossa lição de hoje fala sobre as formas de manifestação do amor na vida cristã. Eu queria apenas citar alguns aqui. Primeiro, a prática do perdão na vida cristã. Irmãos, nós buscamos muita coisa às vezes em nossa conduta, nós falamos muito, mas uma coisa que nós precisamos nos preocupar muito é com esse tipo de comportamento nosso em relação ao perdão. A prática do perdão, ela não é uma opção na vida cristã, o que muita gente acha que é. Você perdoa se quiser ou não perdoa se não quiser. Não é bem assim. Se você é um cristão verdadeiro, se você é um cristão que merece o título de cristão, você precisa refletir numa coisa. Perdoar é a única forma de você receber de Deus o perdão dos seus pecados. Foi isso que Jesus ensinou. De forma muito clara ele disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Agora ouça: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então isso é sério. Às vezes a gente acha que pode levar a vida cristã empurrando com a barriga. Você tem um atrito aqui, você deixa o tempo passar para esquecer. Você tem outra crise ali, você deixa o tempo passar para esquecer. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. O tempo não apaga pecado. O fato de você ter esquecido algo que aconteceu não perdoa pecado. A única coisa que perdoa pecado é quando nós confessamos isso. É quando nós nos propomos a mudar nossos comportamentos. É isso que perdoa pecados. Além disso, a prática do perdão é o meio mais eficiente e mais eficaz de obter solução para muitos dos nossos problemas e que nos causam graves situações de saúde, de relacionamentos. Por exemplo, mágoas, ressentimentos, animosidades, ansiedade, todas essas coisas podem ser solucionadas com a questão do perdão. E tem um detalhe que poucas pessoas sabem, mas que é muito grave nessa questão de não perdoar. Eu ouvi um relatório de uma médica que apontava o seguinte, que todas as doenças psicossomáticas que nós contraímos são decorrentes da falta de perdão. E olhe que as doenças somáticas que nós sofremos são inúmeras, que pode ir desde uma simples dor de cabeça até um câncer. Eles podem ser causados por problemas de natureza psicossomáticas. E a falta de perdão é, segundo essa médica, o principal causador desse tipo de doença. E a prática do perdão, ela possibilita, além do mais, a convivência harmônica na sociedade. E lembre-se que nós vivemos numa sociedade
onde a maioria das pessoas vive distante de Deus, alheios àquilo que é a vontade de Deus para as suas vidas e sem nenhum interesse em buscá-lo. E o que é pior, onde o egoísmo é uma das principais características. É nessa sociedade, é no meio dessas pessoas que você precisa evidenciar esse traço tão importante da vida cristã, que é a prática do amor. Além do mais, a nossa disposição para renunciar a tudo a fim de alcançar aqueles que estão levados à matança só pode ocorrer como resultado da nossa prática do amor cristão de verdade. As Escrituras nos recomendam. Provérbios capítulo 24, versículo 11, nos recomenda que nós devemos livrar aqueles que estão sendo levados à matança. E a prática do amor, ela é talvez a única maneira que faz com que a gente abra mão de muita coisa que nós temos e queremos para poder alcançar aqueles que estão sendo levados à morte. É provável que se qualquer um de nós estivéssemos olhando e vendo uma pessoa cega caminhando em direção a um abismo, já estando muito próximo dele, sem saber que ali na frente havia um abismo, qualquer um de nós seria capaz de sair correndo e segurar aquela pessoa para que ela não caísse. Mas é esta exatamente a situação da humanidade que caminha sem Cristo. Elas caminham em direção a um abismo do qual jamais sairão. Esse abismo é o final da vida de cada uma delas. E cabe a mim e a você colocar em prática esse amor que deve ser evidenciado na nossa conduta para poder alcançar essas pessoas. Além do mais, a prática do amor possibilita que nós possamos utilizar a nossa capacidade de exercer um ministério mais altruísta. Na lição passada nós discutimos exatamente essa questão do altruísmo na igreja. E a prática do amor, ela permite isso. Para que a gente tenha disposição para imitar aqueles que são seguidores de Cristo bem mais perto do que a gente. Como Paulo disse aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa deve ser a nossa postura, a nossa conduta. Lembrando que perdão não é uma opção na vida cristã. Ela precisa ser colocada em prática e levada a sério. Por fim, eu queria citar apenas algumas aplicações que eu acho que são relevantes depois da apresentação dessa lição. A primeira delas é que nenhum dom espiritual é superior ao amor como fruto do Espírito. Portanto, nós devemos empenhar o máximo para manter conduta cristã onde o amor seja evidenciado. Nada melhor, irmãos, do que demonstrar esse tipo de fruto do Espírito para que a gente para que possamos influenciar pessoas, para que possamos resgatar aqueles que estão próximos de nós e que estão separados de Cristo. Segundo, o exercício dos dons espirituais só terá valor se estiverem assentados sobre a prática do amor incondicional na vida cristã. Note, você amar pessoas que estão próximas de você, que te tratam bem, que te dão respostas sempre satisfatórias e positivas, é fácil. Mas o amor que nós devemos praticar é um amor que não pode fazer acepção de pessoas. Ele tem que ser praticado mesmo com aqueles que te fazem mal. Um caluniador, um difamador,
alguém que causa um prejuízo, são para esses que nós devemos demonstrar o nosso amor. Terceiro, buscar dons espirituais sem a disposição de amar até mesmo aqueles que nos prejudicaram é um contrassenso na vida cristã. Talvez seja até por isso que tão poucas pessoas podem desfrutar dos frutos do Espírito, dos dons espirituais. Porque nós não estamos dispostos, como dizemos no nosso linguajar evangélico, pagar o preço para poder ter isso à nossa disposição. Mas está aí posta a situação que nós devemos viver. E quarto, por fim, somente uma atitude de amor pode encobrir todas as transgressões daqueles que querem nos prejudicar e nos permitir desejar o bem, mesmo para aqueles que nos fazem mal. Então reflita sobre essa lição. Ela tratou de um dos assuntos mais relevantes na vida cristã, a prática do amor. Se formos capazes de fazer isso, irmãos, eu tenho certeza que muita coisa, não só nas nossas vidas, mas na vida daqueles que nos cercam, também vão ser mudadas, com certeza. E por fim, eu queria te pedir que, se você não é inscrito aqui no canal, que você se inscrevesse. Que você divulgasse esse vídeo com outras pessoas, para que também conheçam os trabalhos aqui do canal e possam também se inscrever. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima aula no próximo domingo e que seus alunos sejam ricamente edificados em nome de Jesus.